Pode iniciar. Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Boa tarde, mais uma vez. Vamos reiniciar aqui a nossa sessão da parte da tarde, do dia 17 de novembro de 2020, né, na nossa reunião de novembro de 2020. Fizemos um intervalo e agora, então, iríamos voltar com o número 40 da pauta de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, Comércio e Representações Bernhold Limitada, mas o conselheiro Pedro Paulo está com problema de acesso, então está tentando reconectar, houve uma pane lá na região dele, e aí então nós vamos passar adiante, e aí, se for o caso, nós consignamos a ausência temporária, ou então, ele retornando, ele se integra aí ao colegiado para consignar o voto também. Então, o próximo aqui da pauta, 41 e 42, 41, conselheiro Mário, contribuinte Fundação Edson Queiroz. Podemos iniciar, então? Sim, presidente. Eu deixei uma parte aí em amarelo, mas eu deixei só para destacar e já no voto, tá? E não esqueci de ler. Presidente, é uma questão da Fundação Edson Queiroz que envolve vício, né? A gente está discutindo a questão do vício aqui, e eu gostaria de pedir aí a vocês, né, para passar diretamente ao voto. Aqui eu explico as circunstâncias aqui dessa decretação de vício. Se tiver necessidade de esclarecimento, eu volto ao relatório e esclareço. Nessa parte amarela, eu estou destacando alguns aspectos de uma petição que foi apresentada pelo contribuinte, tá? Então, vou fazer a leitura. Recurso especial é da Procuradoria, tá? Da Fazenda Nacional, é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, eu estou conhecendo, né? Eu estou conhecendo também foram apresentadas também contra-razões tempestivas. Só um minutinho. Então, foram apresentadas contra-razões tempestivas. Aí, primeiramente, eu estou aqui esclarecendo que a análise aqui empreendida é relativa ao recurso especial da Fazenda Nacional. Além disso, na fase em que o processo se encontra, mostra-se, a meu ver, incabível a análise de petições ou requerimentos sem qualquer amparo no regimento interno desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou nas demais normas que regem o processo administrativo fiscal, mesmo sob a alegação de superveniência de matéria de ordem pública, que foi o contribuinte que trouxe aqui. Essa matéria de ordem pública, o contribuinte traz uma informação do julgamento do processo relacionado à entidade beneficente de assistência social, processo esse que ainda nem transitou em julgado, mas ele entendeu que estava transitando em julgado e trouxe essa questão. E eu continuo aqui. Não obstante, trouxe essa questão dizendo que, pedindo para anular o lançamento, porque tinha sido considerado inconstitucional e tal, no caso, os dispositivos nos quais haviam se respaldado a autuação. Mas, enfim, não obstante, tendo em vista do informalismo ou do formalismo moderado que orienta o processo administrativo, as petições apresentadas pela parte adversa em face de recurso especial, mesmo com denominação diversas previstas nas normas processuais administrativas, podem até ser recebidas como contrarrazões. Contudo, para que isso seja possível, essas manifestações têm de ser apresentadas dentro do prazo estabelecido nas normas processuais e versar sobre matérias discutidas no apelo recursal. Em virtude disso, né, deixo de conhecer da petição apresentada pelo sujeito passivo, as folhas 374 a 392, visto haver sido apresentada após o prazo estabelecido para as contras-razões, e versar sobre matéria estranha tratada no recurso especial da Fazenda Nacional. Então, só estou fazendo algumas breves considerações para dizer que nós não, pelo menos eu acho que não se tem, né, a gente já falou isso um pouquinho antes do intervalo, que analisar essas questões que não têm relação com o recurso. E continuo aqui. De outra parte, conforme evidenciado no relatório, a matéria devolvida à apreciação desse colegiado cinge-se à natureza do vício, se formal ou material.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a relatora considerou haver vício no lançamento consubstanciado na ausência de determinação dos motivos fáticos e jurídicos para a Constituição, para sua Constituição, conforme trechos do voto vencido, que se transcreve a seguir. O auto de infração foi lavrado tendo em vista a constatação de que a entidade concede bolsa de estudos aos seus empregados, o que foi considerado pela fiscalização como sendo uma remuneração indireta, e eu vou para... A recorrente não nega tal fato, mas entende que os valores relativos à bolsa de estudos de seus empregados não integram o salário de contribuição, uma vez que visaram apenas a melhor classificação técnica e profissional dos trabalhadores. E aí, vou pular para a parte que eu grifo aí, que eu destaquei em negrito. O descumprimento de alguns requisitos expostos acima precisa estar devidamente evidenciado no relatório fiscal, sob pena de nulidade do lançamento, pois será mera presunção da ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária. Verifica-se da leitura do relatório do AI que a autoridade não apontou quais os elementos de convicção o levaram ao entendimento de que as vantagens foram concedidas em desacordo com o estabelecido no dispositivo legal encimado. Aí, um pouquinho mais lá embaixo, dessa forma, entendo que não caberia fiscalização, que caberia a fiscalização comprovar que os cursos de graduação fornecidos pela recorrente a seus empregados não se referem a custos de capacitação e qualificação profissional vinculados às atividades envolvidas pela empresa ou que eram utilizados em substituição a parcelas salariais. E vou para a minha parte aqui para o voto. Diante das constatações apontadas, a relatora considerou que o vício, né, que ela apontou seria formal, ou que o lançamento estaria evado de vício formal. No entanto, restou vencida nessa questão, eis que o colegiado, por maioria de votos, entendeu que o vício seria de natureza material, conforme excesso do voto vencedor do acordo desafiado reproduzido na sequência. Aí eu abro... O conselheiro Pedro Paulo conseguiu voltar, né? Tá tudo bem, Pedro Paulo? Aí agora, então, já, eu acho que você já, se quiser, pode já se integrar ao julgamento também desse. Bom. É o item 41, tá, Pedro? Ele tá, o conselheiro Mário foi no voto, analisou uma petição de contrarrazões que o contribuinte tinha trazido para um conhecimento de alguma coisa, e ele, então, não conheceu. Então, isso daí ele só registrou no voto, né? Nós não julgamos aqui contrarrazões, nós julgamos o recurso, e aí ele agora está centrando no recurso, ele está na pasta e ele está seguindo... Ok, então eu vou abrir aqui a pasta. É no 30, é o 41? 41. Obrigado, vou abrir a pasta. Então, vamos lá. Então, passando aí para o que tem no voto vencedor, que também constatou vício, aí o redator designado ele diz o seguinte: peço vênia para divergir da douta relatora, pois, a meu ver, o presente lançamento fiscal, ato administrativo, a meu ver, o presente lançamento fiscal, ato administrativo, que é viciado em um dos pressupostos, qual seja a motivação, assim entendida pela doutrina e tal, e aí prossegue, né? Então, para esclarecer, a relatora considerou que havia vício de motivação e que esse vício seria formal, e o colegiado, ele considerou que o vício seria de natureza material. E aí eu passo para as minhas considerações aqui. Não obstante, então, entendo que o lançamento não padece de vício de qualquer espécie. Da análise do relatório fiscal, folhas 21 a 32, constata-se que o fundamento suscitado pela autoridade para efetuar o lançamento foi de que os valores pagos a título de bolsa de estudo de curso superior aos funcionários administrativos, professores e dependentes, por não encontrarem amparo na linha T do parágrafo 9 do artigo 28 da Lei 8.212/91, constituiriam base de cálculo de contribuições previdenciárias. Em conformidade com a autoridade autuante, nos termos da legislação de regência, para que não se considere tais valores como fatos geradores de contribuições sociais, faz-se necessário que os mesmos sejam relacionados aos planos educacionais
de educação básica, vou colocar aqui a planos, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a curso de capacitação profissional não enquadrados como nível superior e desde que vinculados a atividades envolvidas pela empresa. E aí eu trago aqui trechos do relatório fiscal. E abro aspas. Após exame de sua escrituração contábil, verificou-se que a Fundação Edson Queiroz, no período fiscalizado, contabilizou despesas relativas à Bolsa de Estudos. A empresa informou que tais valores referem-se à concessão de bolsas de estudo de curso de graduação e pós-graduação e ofertada ao público externo e a funcionários, professores e dependentes desse. A Fundação apresentou relação em meio papel, onde constam os valores pagos a título de bolsa de estudo, de curso de graduação e pós-graduação, ofertadas aos funcionários administrativos, professores e dependentes destes, os quais constituem fatos geradores de contribuições previdenciárias. Os valores concedidos a título de bolsa de estudo de curso superior foram considerados como fato gerador de contribuições previdenciárias, pois, segundo a legislação vigente, para que não se considere tais valores como fato gerador, faz-se necessário que os mesmos sejam relacionados a planos educacionais de educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e a curso de qualificação, aliás, de capacitação e qualificação profissional, vinculados às atividades envolvidas pela empresa, conforme previsto na Lei 8.212. Aí volta aqui as minhas considerações. A despeito disso, como dito acima, a discussão restringe-se à natureza do vício que maculou o lançamento, se formal material. Resta-nos, portanto, averiguar se o vício alusivo à insuficiência de descrição do fato gerador implica vício formal material. E aqui eu abro só um parênteses, presidente. O que acontece aqui? Nós já, aqui nesse colegiado, nós já analisamos inúmeras situações parecidas com essa, em que a fiscalização ela considera que o fato do curso de ser de nível superior ele estaria desenquadrado da legislação anterior. E aí eu não sei se as pessoas não perceberam, se entenderam errado, mas considerado que aqui havia uma falha, um erro na descrição, que a coisa não teria sido fundamentada de forma adequada. Eu, assim, pela própria experiência que a gente tem aqui, o que eu acho que deveria ter sido feito era ter adentrado o mérito. Eu, por exemplo, todo mundo conhece aqui meu posicionamento, eu desde que cheguei aqui na Câmara Superior, tenho externado, e tenho sido acompanhado também pelo colegiado, nessa questão de que curso de nível superior, por si só, ele não pode, que esse fundamento, isoladamente, ele não pode ser utilizado para descaracterização do plano educacional, que tem que sim indicar, né, que ele não é vinculado às atividades da empresa, mas, assim, a despeito disso, desse meu entendimento, como não se entrou no mérito aqui, eu acho que houve eu acho que o acórdão de recurso voluntário, ele andou mal, porque ele, ao invés de decretar vício, de declarar vício, ele deveria ter simplesmente adentrado o mérito, discutido a questão e concluído que, se fosse o caso, que nível superior por si só não descaracterizaria a condição do plano educacional. Então, aliás, aqui também, para ficar mais claro, porque tinham valores pagos a terceiros e tal, aqui o lançamento, ele se restringe só àqueles valores a título de educação superior e educação que não era para funcionário, mas para dependente de funcionários, para terceiros estranhos à relação de emprego, com certeza não houve lançamento. Então, presidente, eu estou considerando aqui que esse tipo de vício, estou considerando, reconhecendo, acolhendo essa premissa do acórdão de recurso voluntário, de que realmente houve algum, porque foi isso que foi devolvido aqui para esse colegiado, de que houve algum problema na descrição dos fatos, mas estou considerando que esse vício é vício formal. Essa foi a única matéria que veio. É a única matéria, não tem natureza do vício, aliás, não tem
inexistência de vício, só a natureza. Então, estou encaminhando por vício formal e por conhecer e dar provimento ao recurso especial da Fazenda. Nesse caso, nem tem como voltar, né? Não. Para entrar no mérito. Bem, conselheira Ana Cecília. Senhor presidente, eu estou analisando aqui ainda com um pouco de dúvida, porque no voto vencido, a relatora fala que a fiscalização, caberia a fiscalização comprovar que os cursos de graduação fornecidos pela recorrente e seus empregados não se referem a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, o que eram utilizados em substituição das parcelas salariais. Pelo que eu vi lá no relatório, que o Mário até menciona, assim, tem 2 parágrafos aqui, a parte que ele se refere. E aí o único ponto que ele toca, que é a questão de os valores, a título de bolsa de estudo, ser de curso superior, né? As bolsas de curso superior, é o único ponto que ele refere. Aí, assim, não dá para saber nem a que título exatamente. Aí eu procuro, tem uma lista aqui com os contribuintes segurados, que faz parte do relatório de lançamentos. Mas é isso, enfim, Ana Cecília, porque a fiscalização, e nós já analisamos inúmeros casos desses, a fiscalização, ela, principalmente antes da alteração que a gente teve na legislação que trata dessa questão, ela considerava que curso de nível superior, que só o fato de ser curso de nível superior já descaracterizaria o plano educacional. Por isso que ela não foi atrás da questão da vinculação. Eu acho assim, embora eu discorde dessa questão, eu acho que é um entendimento dela, então talvez fosse o caso de se enfrentar o mérito. A princípio, então, essa lista que ela apresenta é a lista das pessoas que recebiam de curso superior. Curso superior, ou que eram dependentes, né? Não entraram muito aí, o próprio recorrido não entrou nisso aí, mas ou que eram dependentes e que foram beneficiários do plano, porque tem o lançamento da questão dos dependentes também. Aí dos dependentes, eu não vi no relatório fiscal, no relatório dessa parte. Não, no voto não tem, vai ter lá no relatório fiscal. Não, no relatório. Deixa eu olhar lá. Mário, deixa eu só te perguntar. Viu? Eu acho que foi o lançamento, acho que foi isso mesmo. Acho que ele até fala de dependente, mas a imputação é pelo fato dos cursos serem, até pela natureza da instituição, que só oferece curso de graduação e pós-graduação. Uhum. A minha pergunta aqui, tanto o voto vencido quanto o voto vencedor, e aí o voto vencido até faz menção a uma consulta interna, eles já partem da premissa de que curso superior equipara curso superior a curso profissionalizante, como a gente já tem o entendimento aqui, né? Sim. E que aí, nesse sentido, partindo dessa premissa, para a relatora seria um vício formal, porque, então, caberia a fiscalização demonstrar que não foram aplicados, né, na finalidade da empresa, e o acórdão e o vencedor entendeu que é material. Sim. Foi isso? Uhum. Mas a premissa do colegiado foi de que poderia ser superior. Uhum. Eu não sei se é exatamente... eu acho que sim, né? A premissa deles, eu acho que foi essa. Porque tanto ela quanto ele é isso mesmo. declararam isso, né? Aí, só que ao invés de fazerem como a gente faz aqui na Câmara Superior, já de forma muito regular, e julgar o mérito, disseram não, está viciado. Então, aí essa é a discussão. Aliás, nós fizemos súmula disso, não fizemos? Sim. Pois é, é entendimento, inclusive, simulado, né? Então, não tem. Mas como é só a natureza do vício, eu realmente acho que não tem vício. Pode, então, conselheira Ana Cecília? Conselheira Ana Cecília acompanha o relator, é isso? Ana Cecília. Ana Cecília? Acompanha o relatório, porque está cortando. É porque ficou meio cortado. Isso não tem nem como lançar mais, né? Porque tem até súmula aqui, vão lançar isso aqui. Conselheiro Pedro Paulo, exatamente, conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho, essa é a questão que sempre se apresenta. Quer dizer, quando você declara a nulidade, genericamente, você não enfrenta a questão de mérito, você não se posiciona sobre a questão de mérito. Aí, declarei a nulidade, né?
Por essa lógica, nunca você vai ter um lançamento ou provimento parcial ou provimento. Ou é nulo ou é perfeito, tem que ser mantido. Porque você entende que curso superior não pode, curso superior pode, ou que tinha que comprovar, ou que não tinha que comprovar, você teria que enfrentar o mérito e dar ou negar provimento. Mas aí vai genericamente e diz, não, então o lançamento é nulo, e aí você não sabe sequer qual é a posição do colegiado a respeito da questão de mérito. Mas eu concordo que se vício nesse lançamento, ele é de natureza formal, inclusive porque eu acho que ele pode apenas, se na hipótese de um relançamento, você não precisaria rebuscar matérias de prova, bastaria apenas reformular a descrição dos fatos. Né? Eu acompanho o relator, sim. Conselheiro João Vitor. Nesse caso aqui eu vou divergir porque voto vencido e voto vencedor aqui, de certa forma, se complementam, né? Porque a única diferença entre eles é que um está anulando por vício formal e o voto vencedor está anulando por vício material. Mas o que ocorre aqui é que a fiscalização não teria comprovado que os cursos de graduação, tal, fornecidos pela sujeito passivo, não se refeririam a cursos de capacitação e qualificação profissional. Então, na verdade, o que se estava fazendo aqui era dar provimento no mérito. Então, eu entendo aqui que o vício seria sim imaterial, embora não se tenha dado provimento no mérito. Essas circunstâncias que estão postas aqui, elas são, na verdade, meritórias e, como tal, relacionadas à materialidade do fato gerador, e não aspectos meramente formais. Então, eu peço licença para divergir e negar provimento ao recurso. Conselheiro Maurício. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Com o relator. Conselheira Rita. Eu estava dando uma olhada nos paradigmas também. Paradigma tem um até que é de... Ah, não, desculpa, eu estou pensando em outro processo. Um que é de retenção, né? Retenção de 11%. Deixa eu ver aqui. Os paradigmas eu eu considerei que eles serviam porque eles falam de vício, informalização, descrição dos fatos, cita aí o inciso 3º do artigo 10 lá do decreto 70.235. Então achei que dava. Mas nesse caso, a sensação que eu tive foi a mesma do conselheiro João nesse caso, então eu vou acompanhar a divergência. Caminhar para o vício material. Eu acompanho o relator. Então, no 41, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, por maioria. No mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros João Vitor e Rita Elisa, que negaram provimento, não é isso? Agora vamos voltar para o 40 da pauta, que era de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, e temporariamente ele não estava com a conexão, e aí agora vamos retornar aqui. Número 40 da pauta, o contribuinte Comércio e Representações Bernodes Limitada, ou Bernodes Limitada, recorrente Fazenda Nacional. Presidente, é um recurso da Fazenda Nacional. A matéria devolvida ao colegiado é a natureza do vício. Né? Houve
Foram suscitadas outras matérias, mas só teve seguimento em relação à natureza de vício. Em suas razões, quanto à matéria que teve seguimento, a Fazenda Nacional aduz em síntese que o vício contato seria de natureza formal, pois relacionada à descrição dos fatos aos aspectos formais da autuação. Portanto, que se trata de deficiência na exteriorização do ato e não na sua substância. Cientificado do recurso voluntário, recurso especial e do despacho que lhe deu seguimento, o contribuinte apresenta contra-razões, nas quais defende a manutenção do recorrido com base em síntese de seus próprios fundamentos. Eu vou ao voto, presidente, porque eu na verdade, não conheço o recurso, e aí eu vou já explicitar por quê. Diga assim, o recurso foi interposto efetivamente, quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, examine detidamente a questão. É que no cotejo entre o Código Recorrido e o paradigma, não vejo similitude fática entre eles, o que inviabiliza a demonstração da divergência. Veja. O acordo recorrido... Pedro Paulo, poderia falar um pouquinho mais alto ou aumentar talvez aí, porque está um pouquinho baixo para mim. Todo mundo está ouvindo bem ou só eu estou ouvindo baixinho? Não, eu vou falar um pouco mais alto. Tá, ok, obrigada. O acordo recorrido declarou a nulidade do lançamento com base nos seguintes fundamentos atuais. A fiscalização jamais poderia ter se utilizado de dados relativos a um único mês, 5 de 2007, 8 de 2007, conforme o caso, para lançar por aferição indireta contribuições de diversos períodos que sequer possuem conexão com aquele, normalmente, quando não restou demonstrado o motivo pelo qual foram reputados como devidos os mesmos valores em todos os meses autuados, não sendo possível sequer afirmar que a contabilidade da empresa em relação aos funcionários autuados em cada um dos itens contidos no anexo 1 do relatório fiscal era imprestável a ponto de permitir a adoção desse método excepcional de fiscalização. Destaque, contadas nos casos acima, a fiscalização utilizou um procedimento excepcional de arbitramento para gerar contribuições previdenciárias e não para tentar chegar a um valor próximo do que seria efetivamente devido. Entendo, portanto, ainda na transcrição, que a fiscalização, em relação aos casos acima, utilizou indevidamente o procedimento de aferição indireta previsto no artigo 33, parágrafo 3 da Lei 8.212, calculando valores estimados sem o devido amparo documental, maculando elementos intrínsecos do lançamento, quais seja a matéria tributável, e o cálculo do montante previsto no artigo 142 do CPM. Assim, é mister que a referida pública seja declarada nula por vício material perfado. E aí, digo eu, como se vê, o fundamento do recorrido foi de que a fiscalização utilizou indevidamente no procedimento de aferição indireta, o que macularia a rigidez do lançamento. Trata-se claramente de apreciação de questão de mérito, embora a conclusão do voto tenha sido pela declaração de nulidade. Aliás, na própria emenda do julgado se fala em erro na determinação da matéria tributável. Diferentemente do paradigma, se fala claramente em erros de motivação, em descrição incorreta do fato motivador do lançamento. Vejamos o seguinte fragmento do voto condutor do paradigma, abro aspas. Os fatos narrados não deixam dúvidas de que houve erro na motivação do lançamento, posto que o processo judicial informado na DCTF pela empresa, ao contrário do que é informado no auto de infração, exigia e, de fato, assegurava a realização das compensações efetuadas. A descrição incorreta do fato motivador do lançamento ofendeu o artigo 10, inciso 3 do Decreto 70.230 de 1972, que regula o processo administrativo fiscal. Verbos aí faz a transcrição. Ao não descrever de forma correta o fato que existe uma atuação, o fisco deixou também de especificar corretamente a matéria tributável de cuja essência se extrairia o motivo do lançamento. Verifico que, aí volto a linha, verifico que a diferença
práticas entre os julgados recorridos de paradigma são marcantes e impedem a aferição de eventual divergência de interpretação. Penso que não se pode afirmar que, caso o colegiado que proferiu a decisão recorrida estivesse diante da situação analisada no paradigma, teria decidido da mesma forma. A questão é essa. Na verdade, o fundamento para o provimento, para a declaração da nulidade do acordo recorrido, é que ele teria se utilizado indevidamente da aferição indireta, né? Que é uma questão essencialmente de mérito, né? E, no outro caso, se fala em erro na descrição do fato. Quer dizer, eu acho que as diferenças fáticas são tão grandes que a questão se resolve, a meu ver, no próprio conhecimento, não ultrapassando o conhecimento, para ir no mérito que, evidentemente, seria, se for superar a questão do conhecimento, pelo desprovimento do recurso da Fazenda Nacional. Então, não estou conhecendo. O conselheiro, então, não está conhecendo do recurso. Conselheiro Mário. Acompanha o relator. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Com o relator, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Eu também acompanho. Então, nós voltamos, foi para o 40 da pauta. 40, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, vamos para o 42, de relatoria do conselheiro Mário. Recurso da Fazenda Nacional, contribuinte Jaciara Cartório, primeiro ofício de registro de imóveis, títulos e documentos e protestos. Vamos lá. Eu gosto tanto desse negócio de vício que parece que eu dou sorte, mas tem que só aparece vício na minha vida. Bom, voto, presidente, que aí isso é uma questão um pouco diferente aqui, e aí eu vou explicando aqui no voto. O recurso é um recurso da Fazenda Nacional. Aqui eu já digo para os senhores que o que aconteceu foi o seguinte: nós tivemos um lançamento num cartório, tá? Cartório que é uma entidade aí que não tem personalidade jurídica própria, né? Quando o que se considerou, e obviamente eu concordo com isso, que o contribuinte, no caso, é o titular lá da serventia e tal, e não o cartório, né? Não tem nem como executar cartório nem nada. Realmente é esse o entendimento que a gente tem. E aí tem aqui a discussão de natureza do vício, se o vício é formal ou material, é um recurso da Fazenda, obviamente. O que a Fazenda busca, a meu ver não, né? O objetivo é tentar fazer o lançamento na pessoa da titular da serventia. Então, vamos lá. Conforme evidenciado no relatório, a matéria devolvida à apreciação desse colegiado cinge-se a natureza do vício que tornou nulo o lançamento, se formal ou material. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o relator considerou haver vício no lançamento consubstanciado em erro na identificação do sujeito passivo, eis que a autuação se deu em face do cartório de primeiro ofício de registro de imóveis, títulos e documentos e protestos de Jaciara, quando o tabelião deveria figurar no polo passivo da relação tributária. A decisão recorrida acolheu os argumentos apresentados pelo autuado, segundo os quais o cartório não detém personalidade jurídica própria, a exigência do crédito tributário deve se dar em relação ao titular da serventia extrajudicial, que é quem responde pessoalmente pelos atos praticados no exercício da atividade pública que lhe foi delegada. O vício foi caracterizado como de índole material. A Fazenda Nacional busca reformar a decisão para que o vício seja reclassificado para formal. Defende que os requisitos elencados no artigo 10, dentre eles a qualificação do sujeito passivo, determinam como o ato administrativo deve exteriorizar-se e que esses requisitos são de natureza formal. Aí volta aqui, passo as considerações, embora reconheça existir erro na identificação do sujeito passivo, aliás, isso é a Fazenda, aduz que esse erro não poderia ser caracterizado como vício material,
pois dessa forma está-se admitindo que o motivo para o lançamento, fato jurídico, nunca teria existido. Infere que, na situação retratada nos autos, a infração resta devidamente evidenciada no relatório do auto de infração e nos documentos que lhe acompanham, e que o fato de a tabeliã, responsável pelo cartório, à época dos fatos, haver falecido, não extingue a relação tributária, que deveria recair sobre o espólio. Tem esse fato aí também, que a tabeliã já não era, não estava mais à frente ao cartório, obviamente não poderia, né, por já ter falecido. Aí eu começo aqui afirmando o seguinte: não assiste razão à Fazenda Nacional. Vejamos o que dispõe o artigo 142, e eu já coloco o artigo 142. Verifica-se que o dispositivo encimado apresenta o rol dos requisitos necessários para o lançamento, quais sejam verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributária, cálculo do montante devido e identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Aí cito aí também os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235, que também tratam, nos seus parágrafos primeiros respectivos, da questão da qualificação do sujeito passivo, e continua aqui. Veja-se que, conquanto os critérios da regra matriz de incidência tributária esculpidos no artigo 142 sejam relacionados nos artigos 10 e 11 da norma processual, esses dispositivos, diferentemente do que afirma a Fazenda Nacional, não se prestam de forma isolada a determinar os efeitos decorrentes de erros em quaisquer desses critérios. Em verdade, é o artigo 59 do citado Decreto 70.235 que estabelece serem nulos os atos e despachos lavrados / proferidos por autoridade incompetente ou com preterição de direito de defesa. De outra parte, o artigo 60 desse mesmo decreto é no sentido de que irregularidades, incorreções ou omissões que não tenham relevância para a solução do litígio não importarão em nulidade e poderão ser sanadas quando não resultarem. Vou colocar um não aqui, tá? Poderão ser sanadas quando não resultarem em prejuízo ao sujeito passivo. Verifica-se, por conseguinte, que a decretação de nulidade vai depender da extensão da irregularidade identificada no caso concreto. Somente os erros que redundarem em prejuízo ao direito de defesa do sujeito passivo ou que interferirem no curso regular do processo administrativo fiscal darão ensejo à anulação do lançamento. No meu entendimento, mesmo em se tratando de aspectos relacionados à identificação do sujeito passivo, há incorreções ou omissões que, por não interferir no direito de defesa ou no regular andamento do processo administrativo, não resultam em nulidade. De outra parte, nas situações em que verifica a ocorrência de erro de fato, tem-se vício de natureza formal, mas que ainda assim podem ser superados caso o sujeito passivo, de fato, atue no processo administrativo, exercendo seu direito de defesa de forma plena. Por outro lado, se o erro é decorrente na interpretação equivocada das normas de regência, do modo a se incluir no polo passivo do lançamento pessoa estranha à relação jurídico-tributária, entendo que resta caracterizado o que se denominou na decisão recorrida de vício material. Nesse sentido, é a solução de consulta COSIT número 8, solução de consulta interna, que aí eu vou fazer uma leitura rápida aqui de alguns trechos da emenda. Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudica o exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento. A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de fato e convalidade e por isso anulável por vício formal, aliás, convalidado e por isso anulável por vício formal, apenas erro na subsunção do critério pessoal da regra matriz de incidência que configure erro de direito é vício material. A consulta ela trata aí da questão da qualificação, né, do sujeito passivo.
Especificamente quanto às hipóteses de vício formal, a citada solução de consulta traz as seguintes considerações. E aí, abro aspas aí, falta analisar, estou pegando trecho da consulta, a situação em que o erro na identificação do sujeito passivo é um vício material. Se o vício formal decorre de erro de fato, o material decorre de erro de direito. Aí fazem aí uma citação de uma doutrina de Paulo de Barros Carvalho, que eu vou pedir licença para não ler, item 10.1. No erro de direito, há incorreções no cotejo entre a norma tributária, hipótese de incidência, com o fato jurídico tributário, em um dos elementos do consequente da regra matriz de incidência, qual seja o pessoal. Há erro no ato norma, é vício material e, portanto, impossível de ser convalidado. Desse modo, o erro na interpretação da regra matriz de incidência no que concerne ao sujeito passivo da obrigação tributária, o que inclui tanto o contribuinte como o responsável tributário, gera um lançamento nulo por vício material, não se aplicando a regra de contagem do prazo decadencial do artigo 1732 do CTN. E volto às minhas considerações. No caso em questão, entendeu-se por considerar como sujeito passivo da obrigação tributária o cartório, no caso aí lá de Jaciara, que nem ao menos é detentor de personalidade jurídica. Nessa situação, não há sequer, e aí estou pegando até inspirando aqui no voto da conselheira Maria Helena, nessa situação não há sequer como considerar que o crédito tributário foi efetivamente constituído. A evidência não se trata de mero erro formal, mas de erro de direito a ensejar o cancelamento do auto de infração, não gosto da expressão, mas vou repeti-lo aqui, que é o que está no recorrido, por vício material, uma vez que o lançamento foi efetuado em face de instituição administrativa que não se reveste na condição de sujeito passivo da obrigação tributária. Aí, sobre o tema, eu estou citando aqui o acordo 9202008223, de relatoria da nossa conselheira Maria Helena, que não trata especificamente da questão de cartório, mas que traz algumas considerações que eu julgo importante a respeito da questão de erro de identificação do sujeito passivo e que converge para esse entendimento que eu estou tendo em relação à presente situação, e por essas razões eu estou considerando que a decisão recorrida não merece reforma, e em vista disso eu estou conhecendo do recurso especial da Fazenda Nacional e no mérito estou negando provimento. Com relação ao conhecimento, eu dei uma olhada que eu achei a princípio que seria difícil conhecer de uma situação muito específica, mas eu vi que nós temos aí uma situação de ITR que foi lançado, tem outro paradigma também, mas estou me lembrando desse, de ITR, que lançaram o ITR de uma matrícula diferente no contribuinte, ou seja, lançaram o ITR de um imóvel no contribuinte que não era sujeito passivo lá da obrigação e que foi considerado vício formal. E na outra situação também, que daqui a pouco eu me lembro e repasso para vocês do paradigma, também houve um problema efetivamente de erro na identificação do sujeito passivo, que foi considerado vício formal. Então, eu achei que os dois paradigmas, eles possibilitavam o conhecimento do recurso, mas eu realmente não vejo como dar provimento, então estou negando provimento ao recurso da Fazenda. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheiro Maurício. Vou acompanhar, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 42 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Negar-lhe provimento. Agora, então, vamos para o número 43 da pauta, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, Praia Oceânica Hotel Limitada. É recurso da Fazenda Nacional. Então, presidente, é um recurso da Fazenda Nacional e a matéria
Na verdade, foram duas matérias aqui. Eu descrevo assim, segundo o despacho de admissibilidade, o recurso visa discutir 3 matérias, visava, né? Tendo dado seguimento com relação a apenas a terceira, que cuida da definição da natureza do vício, se formal ou material. Em suas razões, a Fazenda Nacional aduz em síntese quanto à matéria que teve seguimento, que a suposta ausência de clareza na descrição do fato gerador gera nulidade por vício formal, que nessa linha é a jurisprudência de Leandro Paulsen, para quem os vícios formais são aqueles atinentes ao procedimento e ao documento que tenha formalizado a existência do crédito tributário. E vícios materiais são relacionados à validade e incidência da lei. E aí eu vou ao voto, presidente. Eu não vejo problema quanto ao conhecimento, estou conhecendo. E quanto ao mérito, digo eu, como se pode do relatório, a matéria devolvida ao colegiado é a natureza do vício, que seja a nulidade do lançamento, se formal ou material. O acordo declarou a nulidade do lançamento por vício material, ponto contra o qual se insurge a Fazenda Nacional, que foi pública pela declaração do vício como sendo formal. Para maior clareza, faço breve resumo dos fatos. O lançamento foi realizado na contribuinte Praia Oceânica Hotel Limitada, na qualidade de responsável tributário por sucessão, conforme se constata no seguinte trecho do relatório fiscal, abro aspas. Detectamos a existência de 3 empresas no mesmo endereço da Praia Oceânica Hotel e com o mesmo ramo de atividade. As duas mais recentes, Nautipeças e Carvalho Tourinho, totalmente ativas perante a junta comercial, enquanto a Ondina Pizza Hotel foi extinta há apenas 3 anos, em 13 de julho de 2000, em anexo. Primeiramente, reza o Código Tributário Nacional, Lei 5.172, em seu capítulo 5, seção 2, e aí ele transcreve aqui a norma. E diz, portanto, as condições em que ocorrer a sucessão preenchem os requisitos legais da responsabilidade tributária de sucessão, de sucessores, comprovada pela existência de liame necessário entre as 4 empresas quais sejam. A Praia Oceânica ocupa o endereço anteriormente ocupado pela empresa sucedida, motivo pelo qual não mais se encontram as sucedidas em atividade de fato. O ramo de atividade explorado pelas 4 empresas é exatamente o mesmo. Além disso, o nome fantasiar, está escrito, utilizado pelas 2 primeiras empresas também é o mesmo. Ondina Praia Hotel, conforme cartões CNPJ anexos. Deve ser o nome de fantasia. Esses 2 elementos, a aquisição por qualquer título de fundo de comércio, 2, a continuidade de exploração da atividade, já satisfaz o disposto no artigo 133 para caracterizar a sucessão comercial e a responsabilidade tributária. A data de constituição das 4 empresas obedece a uma ordem cronológica conforme cartões CNPJ e extrato da JUSEB em anexo. O ex-sócio gerente da Nautis Pesca, o senhor Luciano, é o atual da Praia Oceânica, conforme segunda alteração contratual. O ex-empregado da Nautipeça, senhor Antônio Carlos Santos Barnabé, é atualmente sócio cotista da Praia Oceânica. Constatamos, através dos extratos das RAIs pertinentes às empresas sucedidas, folhas de pagamentos e carteiras de trabalho dos empregados da Praia Oceânica, a migração de empregados de uma empresa para outra e relaciona aqui os tais empregados. Outra constatação foi o fato da linha telefônica da Nautis Pesca ser a mesma da Praia Oceânica. Em resumo, além dos elementos formais, a presente seção está caracterizada pelos seguintes elementos de fato. Mesma atividade, manutenção dos empregados, mesmas instalações. Analisando esse fato e os elementos probatórios disponíveis, o acordo recorrido, após transcrever os fundamentos da autuação sobre o ponto, assim se manifestou, o voto vencido. Contudo, entendo que ditas considerações por si só não foram capazes de demonstrar a existência da sucessão,
visto que não logrou êxito o auditor em demonstrar a efetiva aquisição do negócio, diga-se, fundo de comércio. Ressalte que não estou a dizer que ainda existe sucessão, mas para responsabilizar a empresa hora notificada, compete ao auditor apresentar os elementos de prova. Note-se que até mesmo o julgador de primeira instância requeriu esclarecimentos do auditor notificante acerca dos elementos apresentados em sede de impugnação, requerendo manifestação conclusiva da referida autoridade florestais. Observa-se que a primeira informação prestada diz respeito basicamente à defesa apresentada ao TIAD, sendo após dita manifestação, até porque não emitido parecer conclusivo acerca dos documentos apresentados, encaminhou novamente à autoridade julgadora o processo para manifestação com reiteração de manifestação conclusiva, que, diga-se, nunca ocorreu. Fosse evidente a caracterização da sucessão, não teria a autoridade julgadora baixado e reiterado a manifestação da autoridade fiscal. Mesmo após parar em dúvidas, razão da conversão em diligência e não tendo o mesmo sido respondida, entendeu a autoridade julgadora que houve a devida caracterização da sucessão, o que não concorda. Importante destacar que a autoridade fiscal, até mesmo após receber a defesa ao TIAD, ou seja, de posse de documentos trazidos pela empresa em ação fiscal, de que ainda existia sucessão, não foi fundo na caracterização, razão porque entendeu que existe um vício que importa na nulidade da parcela remanescente do lançamento. A fiscalização não fez prova de indícios de ocorrência de aquisição do negócio, posto que nulo todo o procedimento. A simples coincidência de logradouros sem demonstração da venda não é capaz, no meu entender, de demonstrar sucessão. É pertinente também destacar que entendo que a nulidade que alcança os levantamentos acima descritos é formal, visto não ter o auditor formalizado da maneira devida à sucessão. Esse foi o voto vencido do acórdão. O voto vencedor, por sua vez, valendo-se das mesmas considerações do voto vencido, concluiu que o vício é material. Pois bem, concordo com as conclusões do voto vencedor de que o vício descrito pelo voto vencido, e aqui sem discutir o mérito sobre aquelas considerações, é material. Fala-se assim na ausência de prova da sucessão e não de aspectos formais da descrição do fato. A questão, portanto, é de fundamento e não de fundamentação. Aí eu digo aqui o que é vício formal e o que é material e tal. Dito isso, é fácil perceber que, no presente caso, o vício não é de natureza formal, quando se imagina a possibilidade de repetição do lançamento com fundamento no artigo 173.2 do CTN, com a eliminação do vício. É impossível fazê-lo com a mera alteração dos instrumentos de autuação. Ter-se-ia necessariamente que apresentar elementos adicionais de provas, pois, como se diz, é de falta de prova que se trata. Então, eu estou conhecendo do recurso da Fazenda Nacional, presidente, mas no mérito eu estou negando o provimento. Obrigada. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Acompanho o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, número 43, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Agora, então, 44 da pauta, também de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, recorrente Fazenda Nacional, e o contribuinte é a Sociedade Espírita Fraternidade. Aqui, presidente, também é um recurso da Fazenda, são duas matérias. Aqui tem uma sutileza, porque esse processo ele apresenta de uma maneira um pouco diferente, né? Então, eu dei um encaminhamento aqui, eu queria ouvir a opinião de vocês, né? O recurso visa discutir duas matérias: erro na descrição do fato gerador, consequência jurídica, e erro na composição da base de cálculo, consequência jurídica. Isso porque o acórdão recorrido declarou a nulidade com base nesses dois fundamentos. Em exame preliminar de admissibilidade,
deu seguimento à origem. Em suas razões, recursais da Fazenda Nacional aduz em síntese que em nenhum momento, aspas, nem mesmo na decisão hostilizada, ficou reconhecida a ausência do motivo do lançamento. Que a ausência ou a deficiência na descrição ou prova do fato gerador, vício apontado pelo colegiado como causa de nulidade do lançamento, a toda vista, não pode ser considerado como natureza material, pois se assim fosse, está-se afirmando que o motivo, o fato jurídico, nunca existiu. E uma eventual ausência ou mesmo imprecisão na decisão completa do fato gerador não pode ser considerada como vício macular todo o lançamento, devendo ser aplicado o princípio de conservação dos atos. O fato gerador ocorreu em que pese poder-se considerar como não instruído ou mal instruído o respectivo auto de infração. E o mesmo raciocínio pode ser aplicado para a constatação de erro na matéria tributável, que sequer se poderia cogitar que houve qualquer prejuízo à defesa do sujeito passivo, tendo em vista que o próprio afirma que foi submetido à ampla ação fiscal, redundando inclusive na lavratura de auto de infração. Que não há que se confundir falta de motivo com falta de fundamentação / motivação. E a primeira representa a exposição dos motivos, ou seja, a demonstração por escrito de que os pressupostos de fato que justificam o ato realmente existiram, que a motivação diz respeito a formalidades que ensejaram a formação do ato, que se trata de suposto vício decorrente de ausência ou imprecisão na descrição e prova do fato gerador e erro na base de cálculo, que em nada interferiu na configuração do crédito tributário. Que, se se cogitar de vício do lançamento, deve ter como vício formal, que se o vício existe no lançamento, este é de natureza formal, visto que é relacionado a elementos de exteriorização do ato administrativo. Pode ser perfeitamente convalidável, inclusive com base no que preceitua o artigo 55 da Lei 9.784. O contribuinte apresenta contra-razões, na qual pede a não conhecimento do recurso por ausência de similitude fática e pede que seja mantida a decisão. Eu estou conhecendo do recurso, presidente, não vi óbice ao conhecimento. Eu vou até acrescentar aqui uma fundamentação, porque o contribuinte apresentou razões, né? Mas eu estou conhecendo o recurso. E digo assim, quanto ao mérito, como se colhe do relatório, foram devolvidas ao colegiado o exame de 2 matérias, ou foi devolvido o exame, né? Senão depois esse passo com erro, que são os seguintes: erro na descrição do fato, consequência jurídica, e erro na composição da base de cálculo, consequência jurídica. Sobre a primeira matéria, o que se discute, na verdade, é a natureza do vício que ensejaria o a nulidade do lançamento, né? Seria, na verdade, a natureza do vício que ensejaria o lançamento, a eventual ocorrência de erro na descrição do fato, se formal ou material. Pois bem, sobre esse ponto, convém trazer à colação o trecho do voto condutor do julgado em que a questão está posta. Abro aspas. Observa-se, pelas várias diligências realizadas nos presentes autos, que o relatório fiscal se omitiu na descrição clara e precisa dos fatos geradores considerados no lançamento. No caso concreto, houve dúvidas sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre compra de ardósia, compra de estrume, compra de grama, remessa de SEDEX, produtos e serviços fornecidos por pessoas jurídicas, compra de materiais diversos. Existiu, conforme conclusão da diligência, erro na base de cálculo, quando a autoridade efetuou o lançamento decorrente de diferenças constatadas entre as folhas de pagamento e os registros contábeis contidos no livro diário, pois nas diferenças constatadas foram considerados valores que não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Portanto, pelo teor das diligências constantes dos autos, verificam-se claras dúvidas sobre aspectos relevantes da autuação, fato gerador e base de cálculo.
tais dúvidas, em parte, foram esclarecidas pela última diligência, constatando-se o erro na base de cálculo. Mas ainda permanece dúvida no que se refere aos recibos apresentados, tendo em vista que a resposta da diligência não solucionou a controvérsia, como se extrai do trecho abaixo do escrito. E aí transcreve o trecho e diz: diante desse contexto, mostra-se evidente o vício material do lançamento. E digo eu. Como se vê, a relatora fala em imprecisões na descrição do fato e dúvidas sobre a incidência da contribuição. Ora, imprecisões na descrição dos fatos são aspectos que dizem respeito à formalização da exigência, exteriorização do ato administrativo e, portanto, aos aspectos formais da exigência. Logo, se vício há quanto a esse aspecto, esse é de natureza formal. O vício dessa natureza podem ser sanados com a mera repetição do ato, com a simples alteração da sua forma, com a melhor descrição dos fatos, sem que seja necessário acrescentar outros elementos ao lançamento, e sem alteração do seu aspecto material. Daí o artigo 172 prevê a possibilidade do refazimento do ato no prazo de 5 anos, contado da decisão que declarou definitivo a nulidade do lançamento por vício formal. Pense, portanto, que assiste razão à Fazenda Nacional e se vício houve no presente lançamento quanto à clareza na descrição dos fatos, esse é de natureza formal. Sobre a segunda matéria, dúvida ou erro quanto à base de cálculo ou eventual falta de comprovação da incidência da contribuição, trata-se, a meu juízo, de questão que diz respeito ao mérito do lançamento e deve ser examinado como tal, corrigindo-se a base de cálculo, quando for o caso, e excluindo da exigência parcela do lançamento não comprovada. Não se trata, com a devida venha, de vício que possa ensejar a nulidade de todo o lançamento. Assim, se em relação à parte do lançamento, a autoridade lançadora não logrou comprovar a incidência do imposto, afasta-se a exigência quanto a essa parte do lançamento. Se em relação à outra parte do lançamento, a autor trouxe uma base de cálculo maior do que a devida, ajusta-se a base de cálculo. É o que se faz ordinariamente nos muitos julgados realizados no âmbito do CARF, em que se dá provimento parcial ao recurso. Sobre esse aspecto, a prevalecer o entendimento esposado pelo recorrido, o julgamento do CARF limitar-se-iam-se a dar ou negar provimento ao recurso sem a possibilidade de provimento parcial. Também sobre esse aspecto, portanto, penso que assiste razão à Fazenda Nacional. Em conclusão, entendo que esse vício houve no lançamento, esse é de natureza formal. Verifico, contudo, que a Fazenda Nacional... verifico, portanto, que o pedido final, aqui está truncado, né? O pedido final da Fazenda Nacional é pela manutenção do lançamento em sua integralidade, e, portanto, deve ser dado provimento parcial ao recurso para que seja declarada a natureza formal do vício. E, no caso de eventual repetição do lançamento com fundamento no artigo 172, deve ser apreciado o mérito do que se refere a eventual erro na apuração da base de cálculo. Então, eu estou conhecendo do recurso e dando provimento parcial ao recurso para dar provimento do vício formal. A particularidade aqui que tem é essa, porque, na verdade, o recurso foi dividido em duas matérias. Porque o fundamento para a declaração de nulidade foram dois: erro na insuficiência, erro em precisão na descrição, e outro porque teria erro na base de cálculo. E a conclusão do meu voto é que o erro contra a imprecisão, descrição, é um vício formal, e erro na base de cálculo não enseja a nulidade do lançamento, que seria o caso de se afastar, nem exame do mérito, certo? Fração, a parcela do crédito que seja indevido, certo? Portanto, eu estou dando provimento parcial, porque, talvez por erro da Fazenda Nacional, na conclusão do voto, ela pede que seja afastada integralmente a exigência, não é o caso. Afastada não, mantida. Mantida, Isso aí é claramente um lapso, né? Porque o limite dela é formal, não é isso?
Exatamente. Mas eu digo aqui, né, o seu pedido final é pela manutenção do lançamento em sua integralidade. É por isso que eu estou dando provimento parcial. Ok. Para considerar, então, o vício formal. Formal, de natureza formal. Sim, conselheiro Mário. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Presidente, pela ordem. Presidente, eu vou abrir divergência, porque, inclusive, eu volto até da minha relatoria e sobre os mesmos fundamentos, eu mantenho aqui a minha posição de que, nesse caso específico, se tratou de vício material. Desculpa, Rita, pode... Não, eu ia perguntar, porque eu estava lendo aqui uma parte do acordo, como tem uma consideração aqui sobre a questão de terem sido feitas diversas diligências, as respostas das diligências foram no sentido de que, de fato, havia erro na base de cálculo, e que as diligências não foram suficientes, então, para, né, mesmo com as respostas, para corrigir, entre aspas, a base de cálculo que seria aplicável ao caso, isso não seria uma situação específica e relevante para o colegiado? Aí eu estou perguntando para fins de conhecimento. Ou se os paradigmas eles são amplos mesmo. Porque aqui, pelo que eu entendi do acordo recorrido, não foi uma mera falta de descrição. Não, porque... Foi um lançamento que foi, inclusive, objeto de em duas matérias, porque foram dois fundamentos da nulidade. Uma, erro na descrição, insuficiência, e outro, porque haveria erro na base de cálculo. Tá certo? Com relação a erro na descrição, eu estou dizendo que é de natureza formal, porque é quanto a aspectos formais. O erro na base de cálculo, que eu estou sustentando, é que um erro na base de cálculo ele não seja a nulidade do lançamento, ele seja o julgamento no mérito, porque se lance uma base de cálculo maior do que a devida, isso não gera nulidade do lançamento, isso nunca gerou. Isso gera um ajustamento da base de cálculo, daí o chamado provimento parcial. Mas aí, no caso, entendi que a Rita está falando é que foram feitas diligências para corrigir a base de cálculo, é isso que ela está falando. Não é para corrigir. Exatamente não seria para corrigir, seria para informar o relator, o colegiado, para ele tomar uma posição. Não, foram várias, se não me engano, é porque faz muito tempo esse processo, mas assim, eu tenho a vaga lembrança de discutir isso. Inclusive, no colegiado, a gente debateu muito sobre essa questão de tentar salvar o lançamento, e foi o que aconteceu. Tentava salvar porque foram realizadas diligências, aí não atendia, era realizada outra, não atendia, realizada outra. A última diligência não foi atendida a questão do que foi determinada de apreciação, de averiguação de uns recibos, que eram os documentos que não tinham sido analisados. Aí, por fim, ficou com essa irregularidade, foi mantida essa irregularidade. Então, foi um processo que ele teve várias idas e voltas por conta dessas diligências, e aí houve inicialmente essa falha, né, na questão Aqui até ele menciona no meu voto, foram realizadas diligências nos autos, tendo em vista que o relatório, juntamente com seus anexos, indicaram a existência de incidência das contribuições sobre compra de ardósia, compra de estrume, compra de grama, remessa de SEDEX, produtos e serviços fornecidos por pessoas jurídicas e compra de materiais diversos no que se referem aos autônomos, bem como incidência sobre contribuições para o INSS, FGTS, PIS, Vale Transporte, parcelas indenizatórias, primeira parcela do 13º, no que se refere aos empregados, sendo que a resposta à última diligência solicitada pelo CAF assim dispôs. Aí eu até coloco aqui o que foi trazido na resposta, e aí eu sei que foram feitas várias diligências, e ao final das contas aqui não foi atendido na íntegra o que estava sendo solicitado. Houve muita... aí manifestou o contribuinte, né, sustentando em resumo que não foi atendida, né, a diligência, porque faltou a avaliação dos recibos, que a autoridade recursal tinha indicado que fosse analisada, mas a fiscalização não procedeu, e de fato foi o que ocorreu. Aí aqui eu coloco a conclusão da diligência, né? E deixa eu ver mais um ponto que eu tinha marcado aqui, que era relevante, só que eu não me... Aí eu coloco aqui que o erro ocorreu na identificação jurídica dos fatos descritos, no que se refere aos anexos do relatório, bem como considerando a resposta à última diligência, sendo que o relato
da fiscalização pouco detalhado, que ocasionou prejuízo à defesa. Houve erro de direito, inclusive. Aí foram várias falhas aqui, eu sei que no final das contas, em resposta às diligências não foram suficientes para sanar e tentar salvar aqui a questão do orçamento. E até a conclusão coloca da seguinte forma: conclusão, irregularidades, incorreções ou omissões que não acarretem prejuízo à defesa do sujeito passivo não geram nulidade do lançamento. Contudo, ocorre vício material quando o equívoco decorre de erro na subsunção do fato à regra matriz de incidência, a vício formal, quando a identificação ocorre apenas no suporte físico do lançamento, né? Não foi aqui o caso dos autos. Eu acho, Data Vênia, que essa a gente é a velha discussão a respeito de nulidade e julgamento de mérito. Quer dizer, erro na base de cálculo, erro na alíquota, isso não gera essencialmente direito de defesa. O direito de defesa é exatamente para dizer a base de cálculo não é essa, a alíquota não é essa, é essa. Então, você dizer que um erro na base de cálculo gera essencialmente direito de defesa... Que a própria autoridade fiscal, instada a responder às diligências, ela não conseguiu nem concluir, nem ser conclusiva com relação ao que lhe foi solicitado. Então, aí fica difícil do contribuinte rebater, enfrentar a altura o que foi trazido no lançamento, inclusive por todas as incoerências, incorreções que foram constatadas. Sim. Então, a conselheira Ana Cecília, você está abrindo a divergência? Isso. Eu entendo que há vício material, presidente. Mas tem não sei se Rita suscitou uma preliminar de não conhecimento. Eu estou com dúvida no conhecimento, para ser sincero. Porque a sensação que eu tive é que as diferentes diligências, no sentido de tentar, então, apresentar a correta base de cálculo, e considerando, inclusive, que pela última diligência não foi suficiente para corrigir esses apontamentos, eu acho que isso foi o fator determinante para a caracterização do vício como material. E pelo que eu consegui olhar dos paradigmas, é porque são 4, eu ainda não consegui ver todos. Parece que a gente tem aquelas situações comuns, uma é a questão de caracterização de vínculo empregatício, não tem essa discussão de fato ter havido alguma imprecisão formalmente registrada por meio das diligências e respostas de diligência, reconhecendo esse erro da própria fiscalização. É a sensação que eu tive dos... A questão também que eu estou olhando agora, né, não tinha me dado conta dessa particularidade, mas me parece que partir aí, vamos dizer assim, se eu olhar o todo do auto de infração, e olhar que teve uma dificuldade vamos dizer, no relatório, né, na descrição, e outra na base de cálculo, e com as diligências, parece que é uma situação diferente de cada um. Você traz 2 paradigmas, um só para a descrição, e mais 2 só para erro na base de cálculo. Parece-me que não seria, vamos dizer assim, a mesma situação. Me parece que agora, olhando isso, me pareceu um pouco enfim, se fosse o contrário, não. Né? Se fosse o contrário, se eu estivesse falando de um vício aqui no recorrido, e de repente, me parece que trazer um com 2 e assim mesmo se entender que não tem vício, eu acho que aí seria alguma coisa a se pensar, mas o contrário me parece um pouco... Bem, não sei se está dando para... que é uma situação meio que partida aí, né? Partida. Aqui, na verdade, tem 2 fatores, né, num contexto que levaram a uma conclusão. Você pega cada paradigma separado, trata cada um individualmente de fatores, mas não em conjunto. Então, realmente, fica difícil de avaliar. Essa é uma situação atípica. Foi exatamente a partição, o fundamento para a nulidade. Foram 2 fundamentos na nulidade e no recurso ele dividiu em 2 matérias. Né? A consequência daquele fato. A gente vê isso também, já examinamos isso aqui, na questão, por exemplo, de multa qualificada, que diz assim, na verdade, eram valores relevantes, valores altos, e
e reiteração. Aí, um paradigma, reiteração é não sei o quê, outro paradigma, valor relevante é não sei o quê, sendo que, na verdade, aqui teria os dois, certo? Vamos dizer, teria os dois. Aí, no caso, seria, por exemplo, um recurso contribuinte. Tem duas coisas, valores relevantes e é reiteração. E aí, assim, não, mas reiteração não qualifica. E valores relevantes também não qualifica, mas aqui tinha os dois. Então, eu acho que isso é uma questão realmente que acho que pega um pouco aí. Não sei se... Bom, conselheiro Pedro Paulo mantém, né, o conhecimento, o conselheiro Mário mantém. Sim, a princípio sim, presidente, mas com uma certa dúvida, mas mantém. Tá, Ana Cecília? Eu vou acompanhar a preliminar. Eu não sei, eu estou votando primeiro, né? Mas a Rita que levantou a preliminar. Não, você Então, quer levantar a de novo, preliminar de conhecimento, Rita? Eu acho que eu não conheço, não, doutora Maria. Então tem que ser. É que não chegou. Aí para a gente poder colocar em votação. Mas porque, na verdade, são duas matérias, viu? Mas as duas Mas é porque assim, é aquilo que você falou, as duas matérias, na verdade, compõem um conjunto que levou o colegiado a entender pela nulidade material. Não, tudo bem, eu só estou esclarecendo. Não, mas é isso. A situação é única. Vamos dizer, ela não está partida. É um lançamento em que se diz que tem isso e isso, né? Duas questões que viciariam o lançamento. Estou só perguntando para o relator se é isso. E aí, se entendeu que, inclusive, para algumas, para a questão da base de cálculo, foram feitas várias diligências. Estou entendendo que é isso. E aí se traz um recurso bipartido, né? Um vício aqui, outro vício aqui, certo? E aí se traz dois paradigmas para cada vício, sendo que o lançamento ele é uno e tem esses dois vícios nele. É isso, Pedro Paulo? Bem, doutora Maria Helena, eu vou antecipar, não está na minha vez ainda não, mas eu vou só antecipar que eu vou pedir vista, inclusive com relação ao conhecimento. Ok, então vamos então julgar só o conhecimento e a gente sabe aqui que sempre que se quiser alterar conhecimento, não tem problema, porque eles não proclamou o resultado, certo? A conselheira Rita está levantando uma questão de conhecimento e então a conselheira Rita está levantando essa questão de conhecimento, né, conselheira Rita? Mas vai pedir a vista, de qualquer forma. Então, eu vou tomar o conhecimento até a vez da conselheira Rita. Conselheiro Mário conheceu, não é isso? Conselheira Ana Cecília? Voto por não conhecer, presidente. Está acompanhando, então, sim, tá, certo. Não conhecer. Conselheiro Pedro Paulo conheceu, é relator. Conselheiro João Vitor? Acompanho o relator. Acompanho o relator conhecendo. Conselheiro Maurício? Com o relator. Conselheiro Marcelo? Com a divergência, presidente. Não conhecendo. Aí, então, a conselheira Rita pede vista, não é isso? Peço. Não, o 44, vista para a conselheira... É bom que eu também dou uma reestudada. Eu vou converter em vista coletiva, eu também tenho dúvida. Vista para a conselheira Rita, convertido em coletiva, claro, todo mundo pode trazer seus posicionamentos, suas discussões. Em coletiva, aí o relator votou por conhecer do recurso acompanhado pelos conselheiros Mário, né? Mário, João Vitor, né? E Maurício, não é isso? E Maurício. Aí divergiram os conselheiros Ana Cecília, Rita e Marcelo, não é isso? Tá certo aqui? Não votaram os demais conselheiros, não votaram os demais conselheiros, que sou só eu, quanto ao conhecimento ou ao mérito. Ninguém votou quanto ao mérito, certo? Então, acho melhor mesmo a gente... Bom,
creio que ainda dá para nós julgarmos alguma coisa, né? Ainda falta um pouquinho. Aí eu consultaria se querem prolongar até depois das 6, ou se interrompemos às 6, porque o apoio tem que sair às 6, e recomeçamos amanhã às 9, tá? Eu creio que não teremos problema para cumprir. Faltaram 10 processos, mas nós poderíamos tentar julgar o número 4 da pauta de hoje da manhã, certo? Que seria o primeiro agora da manhã, que já é um processo que já foi até discutido, né, conselheira Rita? Sim. Da sessão, acho que de setembro ainda. Então, seria interessante se a gente pudesse já votar esse processo, julgar esse processo. 4. É o número 4 da pauta, então, recorrente Fazenda Nacional, relatoria da conselheira Rita, Casa do Excepcional Santa Rita de Cássia. Aí eu vou dizer aqui o que, número 4 da pauta, o que ficou decidido, o que ficou anotado aqui, né? Vista ao conselheiro Mário, convertida em vista coletiva. A relatora votou por conhecer do recurso especial e no mérito por negar o provimento. Nesse ponto, o pedido de vista não votaram os demais conselheiros. Vamos tentar julgar esse, que já é um retorno? Peraí, eu estou só tentando abrir aqui o arquivo, que eu não estou conseguindo. Rita, se você achar que é complexo... Não, abriu, Não, ele não é complexo, não é que eu não sei porque eu perdi a que aí eu tela. Poderia ter... Não, esse processo aqui é um processo que a gente está discutindo, na verdade, retroatividade benigna, é um recurso especial da Fazenda Nacional. Se eu não me engano, acho que o processo é com vista para o Mário. Sim. Foi a primeira oportunidade, a gente está tratando aqui de um lançamento para exigência de contribuições previdenciárias relativa a terceiros, e foi um processo onde eu, alterando o meu entendimento, eu neguei provimento ao recurso da Fazenda Nacional para aplicar, então, o entendimento recente da Procuradoria, que incorporou lá na lista de dispensas de contestar e recorrer dela a questão da aplicação da retroatividade benigna. Aí o Mário pediu vista para poder dar uma olhadinha melhor, no parecer. Foi isso mesmo. Assim, eu já posso falar? Acho que dá para fazer rapidinho. Todo mundo entendeu o que é, o conselheiro Marcelo também, né? Acho que então já podemos... Eu acho que até acabar a retroatividade benigna, a gente vai arrumar mais coisa para ela, né? Mas está acabando. Parece que já não tem mais nada de novidade. Parece alguma coisa? Eu ainda fiquei com bastante dúvida sobre o alcance da decisão e do próprio dispensa lá da PGFN. De todo modo, como tanto as decisões lá do STJ, como essa é uma nota 6, né, Rita, se eu não me engano, ela não nos vincula, então, presidente, por hora, vou manter o meu posicionamento. Aliás, essa situação específica é uma situação ainda de terceiros, que eu realmente não sei se está abarcada, porque, pelo que eu entendi de alguns julgados que eu tive acesso, tive a oportunidade de analisar, eu não vi essa questão de terceiros, então eu fiquei meio na dúvida, inclusive em relação a isso. Mas, de todo modo, como não há vinculação, por hora eu vou manter o meu entendimento e vou abrir a divergência. Sim. Conselheira Ana Cecília. Aproveitando esse período de vista, eu nos outros processos anteriores não havia também aplicado esse entendimento, né? E aí eu vou me filiar ao que a relatora está trazendo, aos argumentos que foram colocados, para aplicar a partir de então esse posicionamento, inclusive nos votos que eu... Aliás, eu não tenho mais nenhum voto de retroatividade, né? Então, a não ser que seja distribuído, provavelmente eu nem irei enfrentar esse tema. Então, eu estou acompanhando a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Conselheiro Pedro Paulo... Com a divergência, presidente. Como? Com a divergência. É que estava desligado aqui, meu. Com a divergência, tá.
Conselheiro João Vitor. Nesse caso, eu acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Com divergência, presidente. Conselheiro Marcelo. Com a relatora. Eu voto com a divergência, seguindo aqui o que nós já temos feito até o momento, né? E compartilho desse mesmo posicionamento do conselheiro Mário. Não vi isso assim claramente em relação a terceiros também, né? Então, eu vou manter aí meu posicionamento, não é nada que nos vincule, né? Não é ainda a situação que nos vincule. Então, esse é o número 4 da pauta, não é isso? Aí deu empate no julgamento, foi isso? Sim. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por determinação do artigo 19E da lei número 10.522 de 2002, inserido não, como é que você fala, Mário? Acrescido. Acrescido pelo artigo 28 da lei número 13.988 de 2020, negar provimento ao recurso. Certo? Então, voltamos amanhã. Deu bem certinho o horário que o nosso apoio precisa sair, né? Então, amanhã, eu creio que agora, para a gente começar algum julgamento, só se nós pudéssemos fazer a nossa gravação em separado, né? Então, amanhã, então, às 9 horas, ficou faltando, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 processos, mas todos dessa... Isso aqui eu queria logo que a gente votasse, porque é um processo que já está vindo, eu não queria que retornasse ou corresse o risco da gente não ter tempo de votar. Acho que vamos conseguir julgar todos, mas é bom logo já deixar esse julgado. Então, amanhã, então, nos vemos um pouquinho antes, né? A sessão começa às 9, um pouquinho antes, para a gente alinhar aí alguma coisa e verificar qualquer problema que tenhamos aí de conexão, tá certo? Então, até amanhã, boa noite e obrigada aí pela participação, pela paciência, por tudo. Eu peço, então, se não tiverem nada mais para colocar, peço, então, que se interrompa aí a gravação, por favor.